sou a Tatiane Bertolino e essa é a 32ª edição do programa Falando de Empreendedorismo, Cases de Sucesso e Histórias Inspiradoras, uma iniciativa do Comércio com o apoio do Sebrae, que é sinônimo de empreendedorismo em todo o Brasil. E falando em Sebrae, eu quero dar boa noite para o nosso conselheiro consultor do Sebrae Guarulhos, Gilberto Campeão. Boa noite, Gilberto. Prazer estar com vocês hoje aqui. Boa noite, Gilberto. Quero cumprimentar também o nosso apresentador, nosso âncora, Reginaldo Sena. Boa noite, Tati. Boa noite a você, telespectador. Um forte abraço para você que está aí conosco nas redes sociais. E vamos apresentar nosso primeiro convidado da noite. Ele é CEO, o Fábio Guida, de Estratégia de Negócios. Ele tem 26 anos de atuação profissional na área industrial, jornalística, financeira e comercial. Ele trabalha com projetos e é especialista em desenvolvimento de pessoas e melhoria em processos empresariais para ganho de performance. Seja muito bem-vindo, Fábio Guida. Isso aí, obrigado, viu, Tati? Obrigado a todos vocês mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui. Professor, a gente sempre debate muito assunto aqui. Eu tenho algumas curiosidades. Deixa eu até arrumar a gravata aqui. Beleza, aí, tranquilo, tá bom aí. Desenvolvimento de pessoas. Tá. A gente vive num ambiente em que nós temos o sonho, o projeto, o negócio, e na outra ponta nós temos um muro gigantesco que nos isola. Sim. A gente vive numas crenças pessoal ali, daquele mundo que a gente acha que é o correto. Uhum. Como é que um gestor consegue... porque tudo bem que a pessoa até olha o seu universo, o seu ecossistema do seu negócio. Sim. Mas ela está dentro de um quadrado, de um cesto fechado dentro das suas crenças. Como é que consegue furar esse bloqueio? Bom, furar o bloqueio realmente é difícil, né? Porque a crença, isso está enraizado da pessoa desde quando ela é criança. Uhum. E isso vem sendo fortalecido ao longo do processo, tanto de familiar, religioso, educacional, depois no mundo volta para o mundo, né, profissional, e ela começa a ter aquele reforço daqueles comportamentos juntamente com todo mundo ali. Né? Uhum. Então, por isso que eu brinco que 99% da população não chega nesses objetivos. Não, né? Não chega. Por causa dessa crença limitante? Exatamente, não chega. Porque é o sistema. E o sistema é assim, a gente é treinado para ser dessa maneira. Quando a gente faz a opção por fazer o desenvolvimento de pessoas dentro das empresas, existe todo um processo, um procedimento, ferramentas que a gente pode aplicar para alinhar a expectativa da empresa, o objetivo da empresa, o planejamento estratégico da empresa, com os objetivos, teoricamente, dessas pessoas, porque essas pessoas também não têm objetivos, né? Que é muito parecido também com a maioria das empresas que também não têm os seus objetivos, não têm o seu planejamento estratégico. Como que eu quebro isso? Quando eu falo de funcionário. O problema já começa ali na contratação. A contratação é feita errada. Né? Eu fiz um outro dia também dando uma entrevista dizendo que hoje, para eu melhorar o processo de contratação, eu preciso começar a contratar por valores, por comportamento. E isso está ligado ao planejamento estratégico, que também as empresas não têm. Né? A grande maioria não tem. Como é que eu quebro isso? Voltando para a tua pergunta. Eu tenho ferramentas de feedback. É a primeira coisa que eu preciso começar a fazer com essas pessoas. Eu preciso começar a alinhar aos objetivos da empresa, às metas da empresa. Uhum. Será que as empresas têm isso? A partir do momento que eu começo a ter isso, eu começo a desenvolver essas pessoas a isso que eu espero. Como é que eu desenvolvo essas pessoas? Processos de feedback, processos de treinamento, processos de alinhamento ao meu planejamento estratégico, processos de alinhamento ao meu comportamento. Uma grande parcela dessas pessoas tendem a sair do processo. Elas não conseguem ficar. Quando eu começo a entrar com um modelo de consultoria na grande maioria das empresas, uma parcela disso vai embora. Naturalmente. Porque ela não consegue viver nesse sistema. Não tem como. Uma outra parcela, que normalmente é uma minoria, efetivamente compra um negócio e começa a ver valor naquilo. Por que ela começa a ver valor naquilo? Porque ela também é beneficiada a partir do momento que ela começa a ter uma mudança de comportamento e uma mudança de resultado. Então, o valor financeiro, salário, bonificação é vinculado a isso. Esse é o primeiro grande passo. Ela manter isso, a partir do momento que ela continua dentro da minha empresa, é possível que ela mantenha. A partir do momento que ela sai, ela tem uma tendência a voltar ao que era. Mas a primeira parcela, a primeira ação é modelar bolso. Não tem como ser diferente. Segura um pouquinho, professor. No dia a dia, o Sebrae,
consultor, que vocês trabalham o tempo todo, e aí você recebe os empreendedores, as pessoas com projeto, com ideias. Tem alguma ferramenta que naquele momento que vocês estão fazendo aquela análise, aí o cara vem para um curso, vem para a palestra, o Sebrae começa a se envolver com o sonho dele, com o negócio dele. Tem alguma ferramenta que fala, meu amigo, mas você precisa mudar esta conduta. O Sebrae chega a entrar nessa seara, olhando o perfil da pessoa, que às vezes ela mesmo por si só... tem uma palavra muito comum que fala muito, se boicotando, né? Na verdade, tem algumas soluções do Sebrae. Depende, né? Ele fala assim, depende da doença, tem o remédio correto. Né? O Sebrae é a grife do empreendedor, ele tem tudo lá, né? Tem tudo. Mas dependendo da situação, você tem ali a questão do mapeamento estratégico, né? Que tem um Canvas, que é uma ferramenta que a gente usa, que ajuda a pessoa a ter ideia do que tem que fazer, para onde tem que ir. Tem a questão também, tem um curso de gestão, né, de pessoas, que ajuda na questão de liderança. Tem a consultoria, tem consultor especialista na área. E também tem o famoso, todo mundo conhece, o Empretec, que trabalha a questão de características empreendedoras. Então, dentro da característica, é perceber que tem uma limitação, que pode ser a questão de pessoas. Então, ele tem que trabalhar isso junto à equipe que ele vai liderar. Porque não existe empresa sem pessoas. Não adianta, que as empresas, uma pessoa só não é empresa. Quando você imagina empreender, implica ter um negócio e ter pessoas que vai trabalhar. Pode ser um cliente, pode ser fornecedor ou pode ser, né, os funcionários, né, os apoiadores. Você já encontrou pessoas que são vítimas do próprio sonho? Eu lhe explico. Eu queria tanto uma fábrica de copo. O meu sonho era ter uma... Gente, é simplificando. Pode ser um salão cabeleireiro, pode ser uma loja de roupa, de calçado, mas eu estou dando um exemplo aqui. Eu queria, de todo jeito, eu queria ter uma fábrica de copo. Eu lutei tanto tempo, sonhei, imaginei, e de repente as coisas começaram a clarear e eu montei a fábrica de copo. Só que por eu presenciar o sonho realizado, eu me dou tanto nele, eu me entrego tanto com ele, que quando chega um Fábio para dar uma opinião, eu falo, esse cara tá de brincadeira. Você já se encontrou com gente assim? Já. E que você olha para ele e fala, meu amigo, gente, eu acabou de sair aqui, vítima do sonho. Eu vou até escrever uma frase sobre isso, hein? Vítima do sonho. Já encontrou alguém que é vítima do sonho? O que é vítima do sonho? Você sonhou tanto, realizou, só que aquilo está deixando você tão realizado e que você não está vendo nem o resultado que está acontecendo. Já encontrou gente assim, professor? Já encontrei gente assim. Outra coisa que eu brinco bastante, né? Você torna algo que não é palpável, que não existe, você executa e cria a sua empresa. Você traz isso para a realidade, você realiza o teu sonho ali. Só que você estaciona da mesma maneira. Esse insight, esse momento de atitude que você teve em criar a tua empresa, ele para no mesmo momento que você cria, porque você acha que aquilo, a partir dali, fala, pô, agora eu realizei, agora vai dar tudo certo, foi isso que eu sempre sonhei. Tá. Só que para você fazer isso funcionar, você precisa fazer isso todos os dias. Não pode parar. Você pode pegar qualquer empresa do mundo. É como se você estivesse abrindo a empresa todo dia, Não, né? todo dia. A atitude para abrir uma empresa. Tá? Então eu preciso ter uma atitude para fazer uma inovação, eu preciso fazer uma atitude para colocar o processo em ordem, eu preciso fazer uma atitude para colocar pessoas trabalhando junto comigo, porque não adianta, se você for lá, montou tua empresa, contratou funcionários, desenvolveu um produto, se todo dia você não se dedicar àquilo, acompanhar aquilo, executar o que tem que ser executado, pagar o preço por isso, principalmente para quem começa uma empresa, porque esse período, né, o Gilberto até pode falar melhor, pô, esse período é para todo mundo, mas são poucos que têm a paciência, né, e a persistência de permanecer esse período de dor. Não é fácil. Então é muito fácil você realizar o teu sonho ali. Agora você consegue manter isso para realmente você começar a ter benefícios desse teu sonho? A maioria não tem. Então eu vejo que isso realmente é uma entrada nova no sistema. Você teve um insight, você conseguiu sair desse quadrado, mas você voltou para ele. Então não é o fato de você ser empresário e ter uma empresa ou ser um empreendedor que isso está garantido o teu futuro. Mas tem alguma conduta para quando eu estou mergulhado, conforme o exemplo que você deu, eu realizei o sonho, eu estou dentro do sonho, estou lá trabalhando 15, 16 horas por dia. Isso. Mas eu não corro o risco de estar tão me entregando aquilo e eu esquecer de olhar a minha volta? Exatamente. É o que acontece com a seja, maioria. O fato de eu ficar me entregando de corpo e alma não é garantia 100% de que eu estou no caminho certo. Não, muito pelo contrário, porque você está 100% na operação. Você está trabalhando, você está executando, você está fazendo. E você para de olhar a estratégia. É uma das coisas que eu costumo falar. Ao lado, o mercado Exatamente. que você está inserido, o produto que você está fazendo. Exatamente.
Quando você empreende, naturalmente você vai ficar na operação, não tem como. Aquele sonho é seu, é só seu, você sabe como é que fazer. Mas eu preciso, ao mesmo tempo, construir alguma coisa que me tire da operação e eu comece a olhar a parte estratégica. Tá. Então, como é que eu coordeno isso? Estratégico. Alguém que está... Estratégico é um negócio que parece uma coisa assim de guerrilha. Exatamente. Uma coisa de KGB, de CIA. Simplifica isso pro cara, porque o cara faz estratégia. Isso, o cara já vai ter um contrato de alguns milhares de reais. Não. Simplifica estratégia aí para quem está nos assistindo e para quem quer empreender. Não, e sendo que estratégia realmente... A gente acha que é algo, primeiro, que é difícil, que é caro, que não é para mim, eu sou pequeno, eu sou sozinho, não, mas a estratégia para tudo, serve para tudo. Pô, se eu preciso sair do meu escritório aqui para o comércio, eu preciso montar uma estratégia de como eu vou chegar até lá. Só que isso muitas vezes é automático, óbvio, é automático. E para uma empresa não é muito diferente. O que muda talvez seja o tamanho disso. Então, quando eu saio da operação para ir para a estratégia, é para exatamente ver quais são os meus próximos passos para chegar onde eu quero chegar. Então, primeira coisa, planejamento estratégico objetivo, como você disse. Eu criei uma empresa, tá? Mas para que eu criei essa empresa? Tá, eu criei essa empresa para determinado objetivo. Como é que eu vou fazer para dar o próximo passo para chegar naquele objetivo? Então, eu vejo a estratégia dessa maneira. Eu olho para lá para minha empresa, olho de cima esse negócio, vejo a minha situação, os produtos que eu tenho, o mercado que eu tenho, quem são meus concorrentes, quem são meus funcionários. Está muito bem estruturado isso, como é que eu faço para andar? Então, eu olho a estratégia dessa maneira. Então, quais são os passos que eu tenho que dar para chegar nesse objetivo? Se eu não conseguir olhar isso, eu estou simplesmente dentro do meu próprio sonho, me boicotando ali, e eu não saio daquilo. Eu criei um outro mundo para mim e eu vivo daquele mundo. E quantos não acontecem no mercado, e é uma grande maioria que me chama, quando está com problema para administrar. Enquanto você não administra problemas, então você acha que está tudo bem, porque você está vivendo aquele sonho, está tudo bem, você está vendendo, está entrando dinheiro. Não tem problema. Agora, quando você começa a se entrar numa situação de vermelho, uma situação crítica e tem que administrar a crítica, aí é o problema. Aí quando você acorda e fala, cara, mas não olhei de cima para ver como é o problema. Você vê que teu concorrente te detonou e você nem percebeu. Você viu que teu produto pediu inovação e você nem percebeu. Você só vai perceber isso depois. Legal. Uma curiosidade, enquanto eu converso com o Fábio, que eu fico pensando, que é assim. Imagina que você montou um negócio. Vamos falar, eu estou, de novo, a fabriquinha de copo. Tá? Estou fabricando lá copo e tal. E isso a conta não fechou ainda. Estou fabricando copo. Estou lá com a minha empresa aberta, o negócio aberto. Eu falo, puxa, mas não estou ganhando dinheiro ainda. Pô, eu vou investir. Não está ganhando dinheiro. No teu projeto do copo. Eu assim, pô, mas eu agora, copo de vidro, puxa. Eu vou agora fazer copo de plástico. Ou seja, eu saio do foco do meu negócio. Só que para eu fazer copo, depois eu devolvo para você. Tá. Só que para eu fazer copo de plástico, eu vou continuar fazendo copo, que era o meu projeto inicial. Mas eu falo assim, pô, mas esse negócio não está pagando conta ainda. Pô, eu ouvi dizer que copo plástico, que copo plástico vende muito bem. Aí eu vou lá, compro uma outra maquininha, põe lá um dinheiro, e já estou desqualificando aqui, né? E eu monto um outro negócio para vender copo de plástico, copo de vidro. Eu tive que fazer um investimento aqui. Eu pergunto para você, é indicado, quando eu ainda não me libertei disso aqui aí financeiramente? Na verdade, uma das características do empreendedor é planejamento. Né? Ele tem que pegar... Qualquer coisa tem que ter embasamento, precisa ter pesquisa. Tá. Então, sempre tem a questão do risco. Nós precisamos fazer toda a decisão, tem que ser baseada em uma coisa um pouco palpável. Então, se ele decidiu fazer uma troca de insumo, então ele tem que fazer uma pesquisa para amparar essa decisão. Sim. E acontece que o empreendedor ele vai fazendo e vai fazendo. Tá. Depois vai correndo atrás para tentar resgatar. Só que hoje em dia o mercado está muito competitivo e erros não são punidos. Quer dizer, não tem... O próprio mercado castiga. O mercado castiga. E o mercado castiga forte. Tá. Então, o que a gente recomenda? Quer fazer? Quer. Então, respira um pouco fundo, pega a pesquisa, vai para o consultor, se embasa, e aí tem o risco mais calculado, você vai fazer o investimento. E fazendo, a chance de sucesso vai ficando pelo caminho. Qual a tua opinião sobre isso? É perfeito isso aí. Primeiro, por que você quer mudar? Né? E vamos entender o mercado. O mercado está consumindo esse produto. E não é bom entender também a concorrência, né? Não, sem dúvida. De repente você está no segmento de copo, que a concorrência não é tão ruim, aí você cria um outro modelo que vai ser mais um produto na tua gôndola que vai lhe dar despesa. Sim. Não corre risco? Sim, corre. Né? Não durante a consultoria, mas já tive clientes no passado que quebraram porque cresceram.
Né? Então, quer dizer, não conhece o mercado onde está atuando. Realmente está favorável, mas vamos fazer conta da mesma maneira, vamos fazer conta, vamos entender. Né? Não sair fazendo. Tem que ter um mínimo planejamento. Tem um cara que está do teu lado também fabricando copo plástico, e aí? Então. Que está mais tempo no mercado, que está vendendo mais barato. Exatamente. E de repente você quebra porque você... E pode também ser uma oportunidade, não tem problema nenhum eu concorrendo de vender mais barato, mas eu preciso entender primeiro, para quem que ele está vendendo, por quê, qual é o tipo realmente, é só um copo de plástico? É um negócio interessante. Eu preciso entender. De qualquer maneira, eu preciso um mínimo de planejamento. Não sair fazendo, que infelizmente é uma cultura brasileira, né? Sair fazendo, executando, eu preciso executar. Né? O Sebrae tem uma pesquisa que mostra o processo falimentar das empresas. Vocês têm inclusive um percentual, né? De cada empresa que abre. Como é que é esse percentual? Até 2 anos, 50% fecha. Até 2 anos. Até 2 anos. O que acontece? A pessoa abre, acha que o fato de abrir a empresa te dá todo o conhecimento para fazer a gestão, isso que é muito bom do ponto de vista operacional, mas de gestão da empresa é muito ruim. E ele aprende muitas coisas assim no dia a dia. Então, o que a gente recomenda no Sebrae? Então, tem um consultor, faz os cursos nossos, para ele ter todo aquele embasamento. A gente tem projetos lá nossos com alguns setores, oficina mecânica, dentista, médicos, agora tem um novo, vai começar agora. São bons médicos, bons mecânicos. Gestão de clínica, gestão de mecânica e tal? Não, eles são bons operacionalmente falando, mas quando vai para a clínica tem que ter funcionário, pagar conta e tudo mais, ter a estratégia, quando eu vou chegar com isso, ele não consegue. Então é um bom mecânico, mas ele vai falir. Vai quebrar. Ele é um bom dentista, mas não vai dar certo. Então, para poder ser completo e ser empreendedor, ele tem que trabalhar os dois lados. No comecinho, 80 operação e 20 estratégico, e a médio prazo vai invertendo isso aí. Quanto mais cresce a empresa, você fica menos operacional e mais estratégico. Começa 80 a 20, daqui a 5 anos começa a crescer a empresa, incrementar, e fica 20 operacional e 80 estratégico. Entendi. Porque ele tem que fazer a gestão, fazer a coisa acontecer, visão dele, tem que pôr a mão lá para a coisa evoluir. A pergunta pode parecer óbvia para você, e também para mim. Mas, quando a empresa está mal das pernas, qual o sinal começa a dar? Que ela vai quebrar? Dá umas dicas pra gente aí. Você está lá na operação da tua loja, ou na tua fabriquinha de copo, sei lá, ou vendendo calçado, ou vendendo roupa, ou vendendo comida. Tem algum sinal que a empresa começa a dar? Bom, pra gente é óbvio, né? Quando você olha de fora, é muito claro quando você vê a própria... Tá cheio de cliente entrando no Não, a própria operação. Mas o primeiro passo é olhar o financeiro do cara, né? Então vamos olhar, você está faturando quanto, está gastando quanto? Isso né? é fundamental. Isso é fundamental. É muito óbvio isso. Mas não tem, o cara não vê. Não olha. Infelizmente não vê. Peguei inúmeros casos. O cara só vê o que entra. Tá. Ele tá entrando. Que é um problema. O cara vê dinheiro entrando, ele não se preocupa com o que está saindo. E aí é onde ele começa depois, lá na frente, quando ele se depara com aquilo, tem que admitir uma crítica. Isso, desculpa, até interromper. Isso é como aquela armadilha do cheque especial, né? Você está faturando, quer dizer, cheque especial de 1.000, pô, gastei os 1.000, mas vai entrar mais 1.000. Quer dizer, cobra o cheque e eu continuo gastando. Continua gastando, virou automático. Virou automático. Quer dizer, o faturamento é 100, a minha despesa é 110. Eu corro aqui, pô, tô devendo 10. Os 10 caem no faturamento seguinte, é isso? E aí continua essa bola. Vira uma bola de neve. Que é 10, que é 12, 15, 20. Acontece. Aí quando chega no 100, aí... Não, acabou, não tem jeito. Ou porque aí você passa a não mais dominar o teu negócio. Você está sendo dominado por ele. Aí as decisões são mais suas. Você disse um negócio interessante. Então, você só reage. Você fica o tempo todo reagindo. Reação. É uma reação. Quer dizer, é o negócio cuidando de você, não você cuidando do negócio. Exatamente. Fatalmente ele vai quebrar, né? Vai quebrar. Porque como não depende mais de você as ações, algum buraco que surgiu no meio do caminho já te estrutura todo o resto. Né? Pessoal, olha, 20 minutinhos aqui, já chegamos no final. Quero te agradecer pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Dá os teus contatos, como é que faz para chegar até você? Manda aí, meu irmão. Bom, vamos lá. O primeiro contato, através do WhatsApp mesmo, que é o 996269408. Ou o Instagram, que seria também um bom trabalho, que é o Fábio Guida CO, de consultoria, né? Fábio Guida CO. Isso. Muito obrigado, te agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. Forte abraço, meu obrigado, irmão. viu? A gente volta já com mais um empreendedor aqui para falar de negócio para você. Segura aí, voltamos já. Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de pessoas. O Brasil é gigante. Sabe o que move esse país? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas no país.
54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. E quem está à frente de um pequeno negócio não pode ficar esperando por dias melhores. O dia deles é hoje. Dia de produzir, criar, inovar e de fazer acontecer. Dá para imaginar o país sem esses empreendedores? É preciso reconhecer o seu valor. É com a força dos pequenos negócios que teremos uma economia forte e sustentável. O Sebrae sabe que em cada canto do país tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Aqui tem Sebrae. A disrupção tem se tornado a palavra de ordem. As empresas cada vez mais se adaptam aos novos tempos, criando tecnologias que se moldem aos novos hábitos dos consumidores. Isso já se observa em vários setores da sociedade e também na forma como as pessoas já andam se relacionando com o mercado, refletido, evidentemente, no forte uso de plataformas mobile para se resolver vários aspectos do dia a dia, como pedir comida e até solicitar um transporte. Em razão dos novos hábitos de consumo, especialmente das novas gerações, que concentram muitas atividades cotidianas online, o mundo está mudando suas formas de relacionamento com esses consumidores para a linguagem que está se tornando usual e trivial, a tecnologia. E o mercado bancário não poderia ficar inerte e alheio à nova tendência digital. Inicialmente com o Internet Banking, que já nos anos 90 revolucionou a forma do consumidor gerir sua vida financeira junto aos bancos que ofereciam esse tipo de serviço. O que se observa agora é uma segunda etapa na evolução desse relacionamento, as fintechs. Derivada da junção das palavras em inglês, financial, financeiro, e technology, tecnologia, as fintechs são entendidas como startups que otimizam e facilitam a utilização de serviços financeiros por meio da tecnologia. Isso, na prática, significa custos muito menores para os consumidores, que conseguem, inclusive, juros mais atrativos em produtos e soluções financeiras 100% online e descomplicadas, eliminando a burocracia das instituições financeiras tradicionais. A gama de serviços oferecidos pelo meio digital aumentou exponencialmente nos últimos meses, se observarmos o volume de bancos digitais que surgiram no mercado, oferecendo contas bancárias digitais, cartões de crédito sem anuidade, empréstimos em condições mais acessíveis e outros serviços com agilidade, segurança e transparência. Atento a esta movimentação, o Simcomércio resolveu inovar mais uma vez, criando uma solução financeira digital, mas ao mesmo tempo humana. Assim nasceu o Bancomércio, que além de possuir todos os benefícios de uma fintech, ainda criou um diferencial inquestionável em relação às que já operam no mercado, qual seja um posto de atendimento físico e humanizado, sediado no interior do escritório regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo, em Guarulhos, estreitando as relações com aqueles que empreendem na cidade de Guarulhos. A missão do Bancomércio é tornar-se a curto e médio prazos a mão amiga do empreendedor e da empreendedora guarulhense, ofertando produtos bancários a taxas e condições justas e acessíveis e, acima de tudo, descomplicando a forma de gerir a saúde financeira do seu negócio através de um atendimento pessoal e customizado. Bem-vindos ao Bancomércio, uma realização Simcomércio, Fecomércio Regional Guarulhos, Banco Conta 1, R3D, Credipay e Facilita Já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Falando de Empreendedorismo, cases de sucesso e histórias inspiradoras. Nesse segundo bloco, nosso convidado é formado em administração de empresas e gestão comercial. Ele foi gestor de várias empresas como a Loja Renner e trabalhou há mais de 15 anos no mercado de seguradoras, como empresas como a Porto Seguro. Nosso convidado de hoje é o Odair Alves, da Bem Viver Corretoras de Seguro. Seja bem-vindo, Odair.
Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seguro ainda é muito caro? Isso é um mito. É um mito? É um mito. Na verdade, a gente faz seguro para aquelas questões que a gente não está preparado para viver. Certo. E a relação custo-benefício disso, ela acaba saindo muito mais barato do que o imprevisto. Há pouco ainda conversava, e hoje tem uma característica de seguro que é o seguro profissional, voltado ali para profissionais liberais. Por exemplo, então aquele profissional liberal que exerce uma função, por exemplo, o dentista. Se ele tiver um acidente, perder a mobilidade da mão, como que fica a capacidade dele de trabalho? Então ele é uma proteção de renda, isso, independente de quanto tempo ele fica afastado, ele tem essa proteção garantida. Então, custo-benefício, ele é muito mais importante do que o valor final que ele vai pagar, o ticket mensal que ele paga. É importante, a gente conversa com muitos empreendedores aqui, mas a gente está mais focado em venda de produto, alguma criação e tal, né? O serviço tem um outro perfil. Falando com o empresário, você trabalha exclusivamente com seguro. Isso. Como é que é esse mercado? Conta pra gente um pouquinho como é que uma corretora atua num segmento que tem muitos corretores, né? E tem grandes seguradoras nesse mercado. Bom, hoje só uma seguradora, por exemplo, a Porto Seguro, são mais de 37 mil corretores cadastrados, né? O que diferencia uma seguradora e um corretor hoje do mercado? Literalmente a prestação de serviços. Que nós, na verdade, somos intermediadores entre a seguradora e o cliente. Então, até que ocorra o evento, e tomara que não ocorra, mas até que ocorra o evento, até que ocorra o sinistro, a batida, infelizmente aí o falecimento, toda seguradora e todo corretor é bom. Então, o que diferencia e o que mantém vivo hoje um profissional no ramo de seguros no mercado, realmente é a proximidade com o cliente. Isso a gente pode fazer de várias formas. Remoto, hoje em dia, as redes sociais, mas o atendimento presencial, o esclarecimento das dúvidas, a linguagem do cliente e, principalmente, despertar no cliente a necessidade que ele sabe que ele não tem. Hoje, qualquer pessoa precisa estar protegido. Então, uma família, enfim, que tem um filho, que tem um carro, que tem um bem, todo mundo precisa hoje de um seguro. Eu acho que essa prestação de serviço, essa proximidade com o cliente faz a total diferença. Qual é a escala de solução entre eu como cliente comum, que tem uma seguradora, que tem um seguro de um carro e tal, o carro tem uma pane, alguma coisa assim, e na escala de 1 a 100, entre eu como cliente ligando, em termos de solução e agilidade, e o corretor ligando, qual é o cálculo de solução? Quem obtém mais solução com maior agilidade? Eu, cliente, ou o corretor? Com certeza é o corretor de seguros. Por quê? Todas as seguradoras elas têm um canal de cliente para poder atender, tirar alguma dúvida, mas o corretor é o profissional habilitado para representar o cliente no momento ali da angústia, no momento da dor. Não é a cultura das pessoas ligar quando... Não é cultura, não só é. te procura para fazer o seguro, depois... Só para fazer o seguro. Que, na verdade, isso é um erro também. A pessoa, quando ela paga um profissional, quando tem um profissional assessorando ela tem total direito de entrar em contato com o profissional para poder fazer essa assessoria. Então, muitas vezes, o corretor ele tem trânsito, ele já conhece a seguradora, ele sabe os canais que ele pode acionar dentro de uma seguradora, os mecanismos, isso ganha em tempo e agilidade. Hoje, por exemplo, quando um cliente bate o carro ou tem um carro roubado, furtado, enfim... quando o corretor pega toda a documentação desse cliente, no máximo em 15 dias, todo o valor já é depositado na conta do cliente. Então, quando o cliente vai fazer isso sozinho, além dele não ter o conhecimento, ele não lidar com a fatalidade todos os dias, ele não sabe os canais. Então, o corretor realmente ganha em velocidade e agilidade para o cliente. Campeão, como é que o Sebrae lidar quando tem um empreendedor que ele vende um serviço e o outro vende um produto? As características e as ferramentas de gestão são as mesmas? É que, na verdade, serviço é... No caso dele é serviço. O caso, por exemplo, o corretor. Tivemos um projeto lá no Sebrae de corretor de seguro. Corretor, o dentista, mesmo o mecânico voltando, é serviço. Serviço, ele tem características, o serviço não pode ser guardado, né? Então você pode armazenar produto. Serviço não. Então tem que ser prestado na hora que acontece. Então, e quando acontece, ele tem que estar estruturado para poder atender essa demanda do cliente. Então, no caso de produto, você estoca, vê o cliente, você vai lá, pega o produto e entrega para o cliente. Serviço não. Então, precisa montar uma estrutura para poder atender essa demanda do cliente. Então, você tem um salão de beleza,
Se vem 50 clientes para ser atendidos, tem que ter cabeleireiro para poder atendê-los. Ou estruturar para poder fazer isso. Então tem algumas diferencinhas básicas. Quer dizer, então precisa se organizar pensando nessa realidade da diferença entre os dois tipos de itens, né? Mas tem estratégia diferente. Tem estratégia diferente. E um detalhe, uma coisa que funciona de serviço é fundamental, é relacionamento. Então, relacionamento é o diferencial da escolha entre um profissional e outro. Então, se você isso é fundamental. É fundamental. E isso aí tem que usar relacionamento como da antiga, uma visita, ou usar as mídias sociais, usar o YouTube, Instagram, não sei. Mas tem que ter contato com o cliente. Não pode ter esse distanciamento. Isso é fundamental. Seguro é a lei do acaso. Uma coisa é você chegar para mim e dizer, Reginaldo, eu tenho um carro ali que estou te vendendo, ou tem um consórcio que eu estou te vendendo. Seguro é como que você estivesse me preparando para dizer, Reginaldo, se acontecer, né, é difícil vender seguro? Levando em consideração a lei do acaso, que poderá ou não? Na verdade, esse é o papel do profissional de seguros. É despertar a necessidade do cliente que ele não sabe que existe. Então, literalmente, o seguro, ele traz uma comodidade, um conforto, uma segurança nos momentos que o cliente menos espera que vai acontecer. Então, por exemplo, hoje, um casal aqui no Brasil, ele realmente estrangula toda a renda dele. Ele não está preparado para uma perda familiar, ele não está preparado para imprevistos, para gastos, e isso já é comprovado. A pessoa precisa provisionar parte da renda dela para poder investir literalmente em coisas que ela não está ali preparada no dia a dia. Então, quando tem uma boa conversa, quando a gente entende um pouquinho a necessidade do cliente e mostra para ele que realmente, em determinados momentos, como que ele lidaria se ele não estivesse trabalhando, como ele lidaria se ele não estivesse ali com a esposa, provendo a renda com ele. Então, a gente mostra isso para o cliente. Isso realmente é a única forma, claro, né? Você pode dizer, poderá acontecer, como não poderá acontecer. E você comentou agora há pouco. É bom que não aconteça, né? Que bom que não aconteça. Eu vou lá contribuir, é bom que não aconteça nenhuma tragédia nesse sentido. Tem um tema, rapaz, que eu converso muito e a gente vê muita dificuldade, que é seguro-fiança. Principalmente para locação. E eu ouço as pessoas dizer, por que exige tanto, hein? Na verdade, hoje, quando o inquilino ele vai passar a morar no imóvel, para desocupar, para desapropriar esse imóvel depois, ele é muito difícil. Então, hoje, ninguém mais está se propondo a ser um fiador, e os próprios proprietários não estão aceitando como calção aqueles 2, 3 aluguéis adiantados. Então, nada como ter uma seguradora hoje como fiador. E como que funciona o seguro-fiança? Me permite? Claro. Como que funciona hoje o seguro-fiança? Mais ou menos 2, 3, 4 valores de aluguéis, onde o inquilino ele paga mensalmente para a seguradora, e se eventualmente é uma tranquilidade isso para o proprietário. Se eventualmente esse inquilino não pagar o aluguel, a seguradora entra com toda a assessoria jurídica, reembolsa os aluguéis que ele não pagou para o proprietário. Então a seguradora ela vai se certificar de que o cliente tenha fôlego financeiro para poder honrar esse compromisso. Então é feita uma análise de crédito, uma análise de mercado, comprovação de renda, literalmente para que se o cliente deixar de pagar, a seguradora vai acionar e trazer o conforto aí para o proprietário do imóvel. É claro que com o nível de endividamento, hoje eu vi na televisão divulgando quase 13 milhões de desempregados, né? Quer dizer, e tem muita gente vivendo de empreender, não é isso? Que é o que a gente sempre traz aqui. O cara montou um negocinho, ele está trabalhando, o score dele está baixo, porque afinal de contas ele está vendendo artesanato, ele está vendendo tal coisa. Isso faz com que também o imóvel não seja alugado, né? Porque dizem que para você provar que você é um bom pagador, você tem que comprar e gastar, né? Caso contrário, se você não tem esse movimento, você não consegue. E a seguradora é assim, né? Se você tiver lá R$10 protestado de uma continha de celular, não vai ter o seguro liberado, né? Não passa. Quer dizer, não passa. Esse é um segmento e de fato a gente vê muita plaquinha por aí, o cara alugando direto, né? Quer dizer, entra no modelo ainda de confiança. Porque, querendo ou não, a gente acredita e trabalha muito com a ideia de que as pessoas são honestas, né? Mas por causa de um ou outro, e seguradora trabalha em cima desses dados científicos, né? Como é que está o segmento, está assim, está assado, tem muito desemprego, quer dizer, trabalha em cima de dados que faz com que a seguradora acredite. Ela tem muito mais na mão
o que está indo bem ou está indo mal, né? Esses caras têm um trabalho extraordinário. Tem um trabalho de atuário identificar. forte em cima disso. Então, né? Atuário. Atuário. Isso, é um trabalho estatístico e não é difícil a gente entender, né? Hoje os números são mais de 13 milhões de desempregados. Então, assim, a capacidade de honrar os compromissos, infelizmente, não é nem por questões de caráter, é realmente condições financeiras. Então, hoje, para você dispor de um imóvel de 300, 400, 500 mil, mantendo esse exemplo, a seguradora e o próprio proprietário quer ter segurança de quem ele está colocando dentro desse imóvel. Às vezes esse imóvel ele veio de uma herança, às vezes esse imóvel veio de um planejamento pessoal muito grande. Como que eu vou colocar uma pessoa dentro de um imóvel sem conhecer as características dessas pessoas? Por isso que o trabalho que a seguradora faz, embora é um trabalho minucioso, é um trabalho que exige muito, mas faz sentido. Faz sentido para que todas as partes possam, de fato, ter uma segurança na hora de alugar, enfim, o imóvel. A gente comentou um pouquinho, a Tati até falou um pouquinho do teu currículo aí. Antes de você trabalhar com corretagem, você trabalhava em empresa? Trabalhei há mais de 20 anos no mercado CLT, Tá. né? E aí eu fiz uma transição de carreira há 2 anos para o mercado empreendedor. Trabalhei em mais de 5 seguradoras diferentes, então sempre tive ali o meu pezinho no seguro. Mesmo quando você trabalhava com carteira registrada, você já tinha? Sim, trabalhei na Porto Seguro, trabalhei 9 anos na Porto, trabalhei na MetLife, trabalhei na seguradora América do Sul, que era do banco, extinto Banco América do Sul, no Banco Real. Então, assim, toda essa necessidade, engraçado, que assim, tudo aquilo que a gente aprende, as boas práticas que a gente vê no mercado, quando a gente traz isso para empreender, quando a gente traz isso para o outro lado, a gente vê que por mais que a gente tenha conhecimento, essa transição de carreira precisa ser uma decisão bem amadurecida. Porque literalmente ali, se você não trabalhar, você não recebe. Então, a estrutura disso, ela precisa ser muito bem fundamentada, apoiada por familiares, apoiada por uma decisão realmente bem projetada, bem pavimentada. É que a tua transição, ela já entrou num ambiente de uma certa segurança, né? Que você foi fazendo uma transição. Isso. Quer dizer, você entrou no segmento, vamos dizer assim, um segmento corporativo, porque a seguradora não vende se não for através de uma corretagem, certo? E ali você foi fazendo essa transição. Quando você resolve abrir mão do emprego de CLT, você já estava com o segmento mais ou menos fundamentado já, né? Já estava... O conhecimento eu tinha, né? E aí eu atendi corretores por mais de 15 anos. Então, as boas práticas, a gente trouxe isso para dentro da empresa, né? Então, eu vi corretores pequenos, corretores médios, grandes, corretores aí passando de geração, né? Então, tudo isso a gente buscou conhecimento, mas levantar uma empresa para fazer isso é onde a gente vê que realmente está o grande desafio. É onde a gente precisa ver o segmento de clientes que a gente vai atuar, qual que é a nossa proposta de valor, qual a real existência da nossa empresa, o que vai me diferenciar e me fazer manter vivo no meio de um mercado de mais de 35 mil corretores. Então, quando a gente começa a colocar isso no papel, estrutura de custos, valores, mão de obra capacitada, e ser um representante, né? Porque um corretor de seguro, ele tem uma responsabilidade técnica, né? Um profissional habilitado que ele vai conduzir o cliente à melhor decisão. E aí, naturalmente, que a escolha de uma boa seguradora também faz a diferença. Faz diferença. Existem hoje seguradoras com perfis específicos, né? Por isso, mais uma vez, cabe o cliente ele optar por um corretor que realmente ele tem o conhecimento, porque existem seguradoras, no caso, voltando aqui ao seguro fiança, a Porto Seguro é uma seguradora realmente que domina o mercado, né? É um nicho realmente, é um produto que ela domina. Então, cabe orientar a melhor seguradora, a melhor relação para favorecer a escolha do cliente, a decisão do cliente. Você falou que vocês lá dão curso também, essa questão de seguro, de fazer gestão de corretora? Na verdade, vocês já devem passar? Na verdade é o seguinte, toda empresa tem os mesmos males. Tá, independentemente do segmento que ela vai atuar. Então aquela história que o pessoal fala, não, meu setor é diferente, meu setor nunca vi igual, não. Todas as empresas têm as mesmas dificuldades. Então a gente trabalha a trilha de capacitação em vários setores, mas basicamente o que a gente trabalha O que é a trilha de capacitação? A gente monta uma estrutura de cursos e treinamentos para aquele setor. Então, basicamente, trabalha com questão de marketing, questão de finanças e questão de planejamento e RH. Então, então, a trilha basicamente é a mesma, mas quando você vai para o setor, você pensa naquele setor
Tem alguns detalhes um pouco diferentes, mas basicamente a trilha é a mesma, porque as dificuldades são as mesmas. Então, quem abriu, por exemplo, uma corretora, provavelmente quem, por exemplo, tem um cabeleireiro, tem dificuldades. A questão de regimentação de cliente, questão do fluxo de caixa, questão de você tem o cabeleireiro parceiro, você tem lá o corretor, tem o funcionário. Então, as dificuldades são muito parecidas. Então, a gente tem o conhecimento, pega o setor, faz algumas adaptações em função do setor, mas as dificuldades, as dores, são muito parecidas. Então, nosso papel como instituição é dar nosso conhecimento para esse pessoal para sofrer menos, porque você tem duas opções. Ou você faz e erra, e apanha e sofre, ou houve alguém que tem conhecimento, que dá informação, você puxa aquilo para você, faz uso, e aí o sofrimento é menor. Tá. E com isso a chance de sucesso aumenta e tudo mais. E aí é claro que quando você tem um produto, você tem o teu eu colocado naquele negócio, sim. E quando você tem o serviço, você tem os dois eu, né? O eu para cuidar de si próprio e o eu para cuidar de você, que é o próprio negócio, né? Exatamente, Então, precisa juntar. E uma coisa que acontece, e mesmo o pessoal com conhecimento, faculdade, ele junta as entidades. Então você tem entidade empresa, entidade pessoa, e normalmente ele começa a juntar tudo ali, paga a conta da esposa na empresa, o dinheiro da empresa e vice-versa. Então, quando ele vai no Sebrae, ele começa a falar para a pessoa, que é o meio básico da administração, da separação das entidades, ele começa a se ver como empresário responsável, que tem que seguir alguns caminhos, porque do contrário, ele não vai ter sucesso, não. Né? Então, uma informação serve para todo mundo. Então, esse tipo de informação serve para o corretor, para o médico, para quem abriu a lojinha. Claro. Então ele tem que seguir essa trilha para poder ele conseguir avançar, crescer, e nosso objetivo é esse, né? Claro. Que seja uma média, uma grande empresa. Gente, Sebrae é grife do empreendedorismo. Sebrae é um grande parceiro nosso, está aqui na Salgado Filho, número 1810. 1810, aqui em Guarulhos, perto do Roldão. Funciona em que horário? É das 9 às 17. Das 9 às 17. Segunda a sexta. Está lá à disposição, qualquer um que tem um sonho, um projeto, um desejo, vai sentar lá para pegar uma orientação lá. Vai lá que o nosso pessoal é bom. Está à disposição. Está à disposição, é bom. Dá os teus contatos, como é que acha você, a corretora? Bem Viver Corretora de Seguros, redes sociais, Facebook, Instagram, os telefones 951900786, tem o nosso site ali, sempre vai ter uma pessoa, Instagram, Bem Viver Seguros. Bem Viver Seguros. Isso. E também o Face Bem Viver Seguros. Bem Viver Seguros. Então, meu amigo, quer uma corretora que vai te ajudar, te orientar, saber como é que é o melhor produto para você, o serviço? Procura aqui a Bem Viver Corretora de Seguros no Instagram e no Face, tá bom? Forte abraço, muito obrigado a você e até a próxima segunda com mais histórias de empreendedorismo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado, agradeço. Valeu.